Amado, nessa hora também eu gostaria de estar passando a palavra ao pregador nessa noite. Gostaria de estar passando a palavra ao pastor Pedro, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Enquanto ele vem aqui à frente, eu gostaria que se aplaudisse ao nome do Senhor Jesus e glorificasse ao nome do Senhor, como se fosse a última vez que você estivesse fazendo isso na sua vida. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou começar aqui, irmãos, tomando uma água, tá bom? Deus abençoe a vida da nossa irmã Vera. Irmãos, nesta noite, quero compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Desde quando o pastor fez o convite para eu, então, essa palavra ficou no meu coração, para que eu pudesse passar um recado para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem bem conhecida, todos conhecem a história de Naamã, né? Eu creio que são poucos aí que não conhecem. E é uma história muito interessante. É uma história que fala aos nossos corações, quando nós buscamos de Deus, quando nós vamos ao lugar certo buscar algo de Deus, né? Quero ler com os irmãos aqui, capítulo 5, verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Irmãos, vejamos aqui um homem que ele tinha um posto, né? Ele tinha um posto. Ele era o quê? Ele era comandante do exército, um grande exército da Síria. Então ele tinha um posto. Mas quando a pessoa é um grande homem, quando a pessoa faz as coisas corretas, aqui diz assim, que ele não era só o comandante do exército, ele era um homem que a palavra do Senhor diz que Deus estava com ele também, quando ele vencia as guerras. E aqui no texto, nós vamos ver que ele vencia as guerras contra o povo de Israel, também perdeu guerra para eles. Por quê? Porque o povo de Israel estava fora dos caminhos do Senhor, então eles perderam a guerra. O verso 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Até aí por enquanto. Senhor Deus e amado Pai, foi lida a tua palavra, Senhor. Agora, ó Pai, através do teu Espírito, ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, nesta noite, ó Pai. Tanto aqueles que estão aqui, ó Pai, quanto aqueles que estão ouvindo, ó Pai, que vão assistir, Senhor, dentro de sua casa, ó Pai. E essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, possa fazer efeito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui nós vemos, irmãos, que ele era um homem num grande exército, mas Deus estava com ele, porque ele fazia as coisas corretas. Imagine, aqui vamos falar um pouco da menina. Imagine uma pessoa, esse homem que dirigia esse grande exército da Síria, ele chega, ele destrói praticamente o povo de Israel. Ele destrói a família dessa menina, separa todos, né?
Se fosse no nosso caso, uma pessoa fizesse isso para nós, será que nós iríamos desejar o bem para ele? Será que ia? Ah, ele destruiu minha família, ele espalhou o meu povo. Será que nós iríamos desejar o bem para ele? Eu creio que não. Mas tamanha era a fé daquela menina, e o Senhor Deus colocou aquela menina dentro da casa de Naamã. Sabe por quê? Para mostrar o tamanho da glória do Senhor. Só para isso. Por isso que ela foi ali dentro. E vocês sabem que na época a palavra do escravo não tinha peso algum, não tinha influência. O escravo falava, era a mesma coisa que ninguém estivesse falando. Mas quando Deus entra no negócio, irmãos, pode ter a certeza que aí tem peso. Aí tem peso e tem influência na palavra, porque Deus está no negócio. Se nós vemos Jesus lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 27, única vez que cita o profeta Eliseu na Bíblia, única vez no Novo Testamento, enquanto que o profeta Elias é citado 29 vezes, né? Então Jesus ali, ele fala com os fariseus, o versículo 26 diz assim, que tinha as viúvas na época de Elias, e elas não procuravam Elias. Também existiam os leprosos, que não procuraram o profeta Eliseu. Então, irmãos, a gente vê que realmente muitas das vezes não recebemos nossa bênção, porque não procuramos no lugar certo, e com a pessoa certa de Deus, né? Então, irmãos, a gente vê, e Naamã chega ali no palácio. Primeiro ele conversa com o seu rei, como ele era bem sucedido diante do rei. Ele conversa com o rei e fala o que a menina disse para ele: tomara meu senhor, se ele estivesse lá na terra de Israel, onde tem um homem de Deus, um profeta de Deus. E geralmente, naquela época, um profeta, um sacerdote, ele era empregado do rei. Então, aquele homem foi direto aonde? Procurar Eliseu. Ele foi no palácio, porque se dizia, lá no palácio está o grande profeta. E o rei da Síria então dá uma carta para Naamã, e ele chega diante do rei de Israel e entrega aquela carta. E o rei de Israel fica bravo e rasga suas vestes, né? Rasga as vestes, fica bravo e fala: ué, sou eu Deus para dar a vida ou para tirar? Mas aí Naamã fala para ele: mas aqui não tem os profetas que moram com você, que ficam aqui, que são do palácio? Mas, irmãos, no palácio ficavam aqueles profetas que falavam aquilo que agradava o rei, aquilo que agradava o homem. Mas o profeta Eliseu não era desses. Ele queria agradar a Deus, não o homem. Por isso ele não estava lá dentro. E o profeta Eliseu, sabendo então da notícia, ele disse: manda que ele venha até a mim, manda ele vir até aqui, que ele vai ver que existe homem de Deus. E Naamã então, ele sai dali e vai procurar o profeta Eliseu. A Síria não era muito longe de Samaria, então ele estava muito próximo ali, não era muito distante, e ele estava próximo. Então ele vai até o profeta Eliseu, e chegando lá, ele achou que o profeta Eliseu ia colocar a mão sobre ele, que o profeta Eliseu ia invocar a Deus, e ele já ia sair curado dali. E não foi assim que aconteceu. O profeta Eliseu, na realidade, nem saiu lá fora para ver
Ele fala para o seu conservo: vá lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só diga para ele isso. E por que ele tinha que mergulhar 7 vezes? Para quebrar o orgulho. Porque ele era um homem cheio de orgulho. Ele era um homem que, a gente olhando pela palavra do Senhor, era um homem de guerra, um homem que batalhava contra as coisas que ele via. Mas quando ele tirava aquela roupa do exército, quando ele tirava aquelas medalhas, ele se deparava com o corpo dele com aquela doença. Ele combatia aquilo que ele via, mas aquela doença ele não conseguia combater. Ele estava perdendo para aquela doença. Ele estava perdendo. E nós, irmãos, quantas vezes não deixamos as coisas desse mundo tirar o nosso foco da palavra de Deus? Quantas vezes nós deixamos de estar servindo a Deus e estamos fazendo as coisas do mundo? O lado espiritual nosso, muitas das vezes nós deixamos de lado e se preocupamos só com as coisas materiais. E aquele homem, quando ele tirava as vestes, que ele olhava no corpo, aquela batalha ele estava perdendo, porque eu creio que ele já tinha feito de tudo para ser curado, e nada, e não conseguia a cura. Conforme aquela mulher do fluxo de sangue também, que a palavra do Senhor diz que ela foi até Jesus, e Naamã, para ser curado, ele tinha que ir até o profeta. E nós muitas das vezes queremos a cura, queremos a libertação, mas nós ficamos naquela: irmão, ora por mim, irmão, vocês oram por mim, mas não vai buscar, não vai atrás daquele que pode te curar, aquele que pode te libertar. E Naamã chega ali então diante do profeta Eliseu e ele fala para os conservos dele lá, e Naamã diz para eles: mas como? Se na Síria tem rios muito melhores que esse aqui, muito mais limpo, poderia eu mergulhar num rio daquele? Agora não, tem que mergulhar no Rio Jordão. E aqueles que estavam com ele diz para ele assim: mas meu senhor, se te pedisse algo tão difícil, você não ia fazer? E uma coisa tão fácil você não quer fazer? Irmãos, trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós deixamos a canseira nos dominar, não estamos no culto, não buscamos a palavra de Deus. Não é assim que acontece? Nós deixamos de lado as coisas do Senhor, mas a bênção nós queremos, porque nós achamos difícil, e não é difícil estar na igreja, estar buscando de Deus. E Naamã ali, ele viu que aquilo não era tão difícil, era uma coisa fácil de fazer, era uma coisa que ele poderia fazer tranquilamente. Então ele resolve obedecer a ordem do homem de Deus. Ele vai e mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e sai limpo. Muitas das vezes, irmãos, quantas vezes nós precisamos mergulhar nas águas do rio do Espírito Santo, para que nós possamos receber algo de Deus. Muitas das vezes nós temos preguiça, a nossa coragem, o dia a dia, a nossa luta nos atrapalha de fazer isso, e muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que buscamos. Será porque Deus não olha por nós? Não.
é porque nós não estamos buscando de acordo com a palavra. Quando Jesus cita lá em Lucas, e ele diz que nós precisamos buscar de forma diferente. Aquela mulher que tocou em Jesus, ela tocou de forma diferente. Tinha uma multidão cercando Jesus, mas ela não, ela foi lá e tocou diferente. Muitas das vezes nós precisamos buscar a Deus diferente. Precisamos mudar, Senhor, mas por que eu não recebo? Por que eu não alcanço? Faça algo diferente. Busque de forma diferente. Se você não tem jejuado, se você não tem pegado a palavra do Senhor, meditado na palavra, mude. Faça algo diferente. E aquilo que é da vontade do Pai, eu creio que você vai receber. Você vai receber, porque aquele homem, eu creio que aquele homem, ele já tinha até desistido de tudo para a cura dele. Era um homem de guerra, gostava de guerrear nos campos, ia na batalha, vencia, mas aquela doença ele não estava vencendo. Aquela doença estava vencendo ele. E nós, vendo a palavra do Senhor, se fosse lá em Israel, esse homem não ia ser nada, porque leproso lá em Israel era separado pelo sacerdote, mas na Síria não. Ele era um homem de grande valor, era um homem respeitado. Ele tinha o posto dele, mas ele tinha o caráter, porque o rei da Síria gostava muito dele. E a gente vê, irmãos, que quando a gente não fica olhando para o posto que nós temos, mas quando nós fazemos as coisas da forma que é preciso, é muito mais honroso do que ficar preocupado com o posto, né? A gente vê muitas pessoas falam assim: ah, mas eu tenho esse cargo, ah, eu sou isso ou aquilo, mas ele não demonstra o caráter dele. Esse é o problema. E Naamã não, Naamã, ele tinha um caráter muito bom, porque o próprio Deus, né, que era o Deus de Israel, do povo de Israel, fazia com que ele venceu até o povo de Israel. E o interessante, que após a cura ele falou, para que Eliseu pedisse para Deus, que perdoasse os pecados dele, porque ele sacrificava junto com o rei da Síria, ao deus Rimon. Ele sacrificava, e ele falou: a partir de hoje, só vou sacrificar ao Deus de Israel. Então ele começou, creio eu, pela palavra, que ele começou a seguir o Deus de Israel, porque ele viu que não tem outro Deus igual ao Deus de Israel, que é o nosso Deus, que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e aquilo que não chegou no coração do homem, é o que Ele tem preparado para nós. Aqui no verso 18, diz assim: nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Mas a gente vê, irmãos, que sempre tem aquele um que tem uma ganância maior, né? Porque Eliseu não quis nada daquilo que Naamã levou.
vestes, ouro, prata. Ele não quis. Sabe por quê? Porque de graça recebe, de graça a gente dá. As coisas de Deus não é cobrado. Nós recebemos de graça nós damos. Se o Senhor Deus, Ele coloca em nossas mãos para a gente orar pelo enfermo, e aquela pessoa for curada, Ele glorifique a Deus, exalte ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e o louvor. E aqui nós vemos o servo Geazi. Geazi, ele cresceu o olho, quando ele viu aquelas coisas que Naamã levou, e o profeta não quis. Então ele ficou com o olho gordo. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas vê a pessoa lá em cima e começa a sentir inveja, pensando que é tão fácil chegar onde a pessoa chegou. Porque chegar onde o profeta Eliseu chegou não foi fácil. Ele andou com Elias, onde Elias estava, ele ia junto. Ele buscava ao Senhor. E o servo dele olhou aquelas coisas do mundo. É como nós, muitas das vezes, deixamos de servir a Deus, olhamos as coisas do mundo e vemos coisas bonitas. Oh, isso aqui é muito maravilhoso. E deixamos de servir ao Senhor, e se apegamos às coisas materiais, coisas que não vai levar nós a lugar nenhum. Verso 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este sírio, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. E tem mais uma. Se vocês prestarem atenção no texto, Geazi ainda mente quando ele chega perto de Naamã. Ele ainda prega uma mentira. Ele prega uma mentira ainda. Nós vamos chegar lá, irmãos. No verso 22. Ele respondeu. Primeiro ele correu atrás de Naamã. Aí o verso 22 diz assim, ó. Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Então, irmãos, ainda ele mente. Ele diz que veio 2 moços da região montanhosa, das montanhas, e eles estavam precisando de algo. Eles precisavam de ouro, precisavam de prata e das vestes, e ele estava mentindo. Então a gente vê, irmãos, que muitas pessoas, até para conseguir as coisas, falam mentiras, coisas que não agradam ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo, né? Ele é o pai da mentira. Desde o início ele mente. Tanto é que, se nós analisarmos lá em Gênesis, quando Deus pergunta para Adão: Adão, por que quer que você comeu o fruto? E Adão transfere a responsabilidade. Ele diz: é a mulher que o Senhor me deu. E ele pergunta para a mulher: por que fez isso? A serpente fez com que eu comesse do fruto proibido. Mas para a serpente ele nem pergunta, porque ele sabe que é o pai da mentira. Então ele nem pergunta. Deus não pergunta nada para a serpente. Ele só coloca a consequência em cima de Adão e Eva. Só isso. Ele não vai para a serpente e fala: por que quer que você fez eles pecarem, comer do fruto proibido? Não, ele não pergunta.
Porque ele sabe que o diabo é mentiroso. Por isso que ele não pergunta. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que nesta noite essa palavra possa adentrar no seu coração e que você possa fazer como Naamã, buscar a Deus no lugar certo, buscar a sua cura espiritual no lugar certo, com as pessoas certas, com as pessoas que pregam realmente a palavra do Senhor do jeito que ela é, não inventando, não colocando coisas que é do coração do homem, e muitas das vezes nós falamos que é espiritual, e não é. Nós temos que falar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, dentro da palavra. O que está fora disso aqui, conforme diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Se vier um anjo lá do céu pregar outro evangelho que não seja esse, está fora. E quantas coisas a gente vê por aí, quantas as pessoas inventam coisas dizendo que é de Deus, faz um escarcéu e fala que é de Deus. E é fácil revelar, irmãos, é fácil. Se eu falar aqui dentro da igreja que tem alguém aqui que tem uma dor na perna, tem um problema na coluna, alguém que tem um problema mental, que tem problema na família, eu duvido quem é que não tem. Eu duvido. Agora eu vou falar que é a revelação de Deus? Não. Isso é eu que estou falando, né? Isso não é de Deus. Claro que Deus pode revelar, sim, pode. Especificamente, direto na pessoa, pode. Isso Ele faz. Mas nós precisamos tomar cuidado. Conforme diz lá em Mateus, quando a gente busca primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus, o resto Ele nos acrescenta. Precisamos tomar cuidado, como Geazi, olho grande, naquilo que Deus não permitiu que nós tocássemos, porque não era permissão de Deus pegar nada daquele homem que era leproso. E o que aconteceu com ele? A lepra pegou nele, ele ficou leproso, porque ele desobedeceu a palavra do homem de Deus. Ele não obedeceu aquilo que o homem de Deus falou para ele. E é igual aqui na igreja, nós temos o nosso pastor, e sempre nós temos que estar debaixo da ordem que ele colocar para nós, porque eu creio, irmãos, que ele não faz nada sem antes buscar a palavra de Deus, sem antes orar a Deus, ver o que o Senhor quer. Ele não faz. Por isso que nós estamos aqui e temos que seguir um só pensamento, um só coração, e fazer aquilo que for colocado para a gente fazer, e fazer com amor, fazer com carinho. Ninguém aqui é mais que ninguém. Eu agradeço assim a vida do nosso irmão Valdecir, né, que está pronto para fazer aquilo que precisa na obra de Deus. Tudo que a gente conta com ele, ele vai e faz. Então nós temos que agradecer vidas assim, a vida dos nossos diáconos, né, que estão aí, do nosso irmão Claudemir também, que sempre está à disposição para fazer a obra de Deus, a Lúcia, né? Todos os irmãos que estão dispostos a estar conosco num só pensamento, num só coração, aí sim nós alcançamos algo de Deus. Quando nós remamos nosso barco para um lado só, o barco vai para frente.
Mas se um rema para frente, outro para trás, outro do lado, ele vai ficar virando. Ele não vai para frente. Mas eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para te curar, para te libertar, para levar a cura para um familiar seu, para trazer aquele familiar seu que está distante do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. É só buscar no lugar certo. E eu creio que Deus vai fazer a obra, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Assim como foi na vida de Naamã. Eu creio que foi um homem que tanto tempo sofreu com aquela lepra, guerreava, destruía, mas ele tinha aquela doença que estava destruindo a vida dele. Mas quando ele buscou no lugar certo, com o homem certo, Deus tocou e ele foi limpo. E assim também nesta noite, que Deus possa tocar em nossos corações e possamos ser limpos. Amém? Queria convidar o Ministério do Louvor para estar aqui na frente, para estar louvando ao Senhor. Enquanto eles vêm na frente, irmãos, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.
somente a mim, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quero meu orgulho, quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como na mão teu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria que os irmãos